Olá a todos, sejam bem-vindos ao Zecast, o podcast do Pet Zootecnia. Sou o Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. Sabrina, é um prazer estar aqui contigo. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou a Sabrina e nós vamos, entrevistar o coordenador do nosso curso de zootecnia, Fernando Cus. Isso aí. Fernando, primeiramente, você pode explicar um pouquinho de quem que é você para o pessoal e um pouquinho da sua história com a zootecnia? Ok, tudo bem, Felipe? Tudo bem, Sabrina? Sempre uma satisfação estar poder contribuindo aqui com o PET Zootecnia, né? E também, obviamente, com o podcast com vocês, que engrandece bastante o nosso curso e também leva, né, o nosso curso a outros ouvidos. Então, um pouquinho da minha história, a minha formação foi em zootecnia, na Universidade Federal de Santa Maria, também fiz um mestrado lá. Depois eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e após o meu doutorado eu trabalhei temporariamente como pesquisador na época do IAPAR, hoje IDR. Também fui professor substituto temporário na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de zootecnia. E depois eu passei mais um tempo, 6 meses, na Universidade Federal do Pará, no campo de Castanhal, que aí eu ministrava as disciplinas de bovino de corte, bovino de leite para o curso de medicina veterinária. E aí eu fiquei lá no Pará 6 meses. Antes de subir para o Pará, eu fiz o concurso aqui, e aí me chamaram para cá, né, nesse meio tempo, e acabei optando por vir aqui para o Paraná, né? Era um curso Perfeito. novo, inicial, e estou aqui já há 17 anos. E essa afinidade que você teve com a bovinocultura de leite, como que foi desenvolvida assim? Pois é, são as coincidências da nossa vida profissional, né? A minha formação durante graduação, mestrado e doutorado, ela foi sempre baseada na bovinocultura de corte, né? Com bolsista de iniciação científica, com meu trabalho de mestrado, meu trabalho de doutorado, foi sempre nessa área aí de bovinocultura de corte e mais especificamente na parte da qualidade de carne bovina, né? E essa experiência e essa oportunidade que eu tive, de trabalhar com bovino de leite foi, no Iapar, né. Eu entrei no Iapar e nós participamos de um projeto de extensão, muito importante, que era, unidades demonstrativas, né, de propriedades leiteiras, que aqui na região do Canto Curiguaçu, que pegava ali desde Pinhão até aqui Quedas de Iguaçu. Eram, acho que, se eu não me engano, 8 ou 9 municípios, né? E que nós vínhamos para cá, os pesquisadores, trabalhar com os produtores de leite, pequenos produtores, agricultura familiar, né? De leite. Então, tinha todas as limitações financeiras, de terra, de mão de obra, de produção, né? E foi um momento em que a base da zootecnia, né? Aquela nutrição, aquele manejo, né, a questão do comportamento animal, o bem-estar animal, que a gente aprende durante a graduação, me ajudou muito, embora eu não era, né, da área de bovino de leite, mas sim de bovino de corte, mas trabalhei muito com nutrição, né? Sim. Então, felizmente também eu tive colegas do próprio IDR que me ajudaram muito, né? A Simone, o Dimas, o Moleta, outros pesquisadores, Lança Nova, né, Uhum. que me ajudaram na questão também. Eles também eram zootecnistas, né, e agrônomos, e a gente fez um trabalho muito bom em equipe e teve ótimos resultados produtivos, né. E naquelas oportunidades a gente fez os dias de campo, né. Então são contribuições que naquele período em que eu estava no IDR, o antigo IAPAR, né, me proporcionou uma experiência muito boa com o leite, Uhum. né. E quando eu retornei lá do Pará para cá, eu caí aqui na bacia leiteira, né, na principal bacia leiteira do estado do Paraná, que é o sudoeste do Paraná, com pequenas propriedades, né. Então, esse momento que eu tive experiência durante o IDR, me possibilitou, né, também trabalhar com leite aqui.
E naquela oportunidade, quando eu ingressei aqui, acho que um ano depois, nós aprovamos um projeto junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, em que a gente conseguiu viabilizar computadores, barracas, carros, né, que permitiu dar sequência a esse trabalho. Mas aqui também na região sudoeste, né? Perfeito. E isso foi muito bom. Aí eu comecei a trabalhar com o professor Almir, com os outros professores que trabalhavam na época, o Luiz Fernando, o Wagner, né, que estão hoje aqui, mas na época era o Thomas, que estava aqui também, que a gente trabalhou muito dia de campo, Sim, né? Então nós fizemos dias de campos em várias cidades aqui da região sudoeste para alavancar a questão da bovinocultura de leite, né? Então perfeito. foram 5 anos esse projeto, esse programa de extensão, 5 anos. E aí depois, obviamente, as coisas vão acontecendo, as questões administrativas, a gente vai parando um pouco com umas coisas, indo para pesquisa, voltando para o ensino, agora estou voltando para a extensão de novo, né? São momentos que a gente tem na vida durante a atuação profissional como professor, que é demandado institucionalmente, e também pela comunidade civil, né? Que a gente atende também a demanda deles, né? Perfeito. É muito gratificante ter um profissional desse nível aqui no campus e como coordenador do curso. Para você, espectador que está assistindo, já vai aumentando o volume, vai dando o gostei aí, que hoje vai render muito conhecimento. A gente vai falar um pouquinho no começo sobre colostragem e o aleitamento das bezerras. Fernando, o que está acontecendo lá quando o bezerro nasce? O bezerro nasceu. O que que o que que ele precisa? Por que é tão importante dar essa colostragem? E a gente fala muito também de banco de colostro. O que que seria isso? Explica um pouco mais pra gente. Vamos lá, Felipe, tu me ajuda se eu esquecer essa ordem aí que tu me falou. A questão da colostragem, antes mesmo dessa bezerra nascer, ou um bezerro, a gente sempre espera que é uma bezerra. Antes mesmo de ela nascer, nós temos que pensar, que ela venha nascer num peso adequado, né? Que ela tenha uma vitalidade ao nascer muito boa. E tudo isso passa pela nutrição da matriz, da sua mãe. Tá? Da mesma forma, para ela produzir um bom colostro em quantidade e qualidade, eu tenho que alimentar muito bem essa minha matriz. Sim, Então, são coisas que eu não posso distinguir. Parir, eu tenho que só pensar na bezerra. Não, eu sim, tenho que pensar na matriz antes dela parir, né? Então, lá no momento, 60 dias antes de secar aquele animal, de fazer a interrupção da produção de leite, né? E a ideia da interrupção de leite é que toda aquela energia que a vaca está consumindo, ela pare de transferir para a produção de leite e coloque para o crescimento do bezerro, da bezerra, né? Então, esse é o principal objetivo. Então, a nutrição desse animal 60 dias antes do parto, ela é extremamente importante, sim, né? A questão da mineralização, a questão de uma pastagem adequada, de um volumoso adequado. Nós temos que ter muita atenção à questão de proteína metabolizável para esse animal, né? Porque pensem, essa vaca ela tem a manutenção dela, ela tem a reconstituição alveolar que está acontecendo antes de ela parir, e também uma deposição muscular, óssea, naquele feto que está sendo desenvolvendo. sim, Então vamos lá, 70% do feto, ou mais ou menos 27, 28 quilos, se desenvolve naqueles 60 dias antes de parir. Então é muito tecido é muito tecido proteico, é muito mineral que está se desenvolvendo naquele feto. Então, ela precisa ter uma proteína de qualidade, ela tem que ter um mineral de qualidade, de alta absorção, de uhum, alta biodisponibilidade, para que ela tenha produza, né, venha a nascer uma bezerra, um bezerro com alta vitalidade, né, um animal que seja ativo, sim, digamos assim. Tá? Então, esse é um primeiro passo. sim, Se eu fiz uma boa nutrição desse animal antes, né, dessa bezerra nascer, a tendência é que eu tenha, obviamente, um colostro de qualidade e quantidade suficiente para progênie, né, para bezerra. E essa quantidade, essa qualidade de colostro, a gente pode aferir hoje
facilmente, né, por um aparelho que nós chamamos de refratômetro, que você vai pingar umas gotinhas de colostro e ele vai te dizer lá em graus Brix, tá? Essa qualidade, vai te dar um indicativo de qualidade. Ah, Atualmente, hoje que diz assim, e nós geneticamente nós conseguimos isso também, graus Brix acima de 23, 25 graus. Isso seria um colostro de ótima qualidade. Sim, Então é esse colostro que nós temos que sempre tentar produzir, né, e fornecer para essa bezerra, certo? certo. Ah, a a armazenagem desse colostro, né, se eu tenho obviamente a bezerra ela não vai conseguir tomar, mais de 10 litros de colostro naquele dia, então Sim, sobra, você vai lá, nasceu a bezerra, você leva a vaca para a sala de ordenha, seca ela bem, tira todo o colostro que tem no úbere e vai sobrar aquele colostro. Se é um colostro de ótima qualidade, é óbvio que é interessante que você faça o congelamento desse colostro, sim, né. Então a gente sempre preconiza armazenar o colostro desses animais que têm um grau Brix elevado, tá? E esse grau Brix elevado, normalmente ele está associado com o grupo genético da vaca, sim, né? Que normalmente são animais mestiços, né? Que eu tenho uma maior concentração de imunoglobulinas, de nutrientes por litro de colostro. sim, Então, se eu tenho um cruzamento de Jersey com holandês, de holandês com gir, ou puro, né? O sim, holandês, desculpa, o Jersey ou o gir, a tendência é que eu tenha uma maior quantidade de nutriente, imunoglobulinas por litro de leite, por litro de colostro, tá? Então, a gente sempre procura ter ah, esse colostro de melhor qualidade. Agora, se eu tenho umas vacas holandesas, né, é óbvio que eu também consigo produzir colostro de ótima qualidade com holandês. uhum, Né? Então, eu vou pegar, por exemplo, vacas que estão na terceira lactação, que é o pico de habilidade materna dessa vaca. Né? Então, ela consegue repassar bastante imunoglobulinas e bastante nutriente naquele colostro. Então, essa relação de qualidade e colostro tem uma associação direta com idade ao parto, né, que seria a terceira sim, lactação, seria o pico máximo, e também animais mestiços. Perfeito? perfeito. Então, esse é pensando no colostro antes da vaca parir, Sim, certo? Agora, porque a gente falava em vitalidade dessa bezerra ao nascer. Porque quanto mais forte ela está, sim, um bom peso ao nascimento, né, de acordo com a sua raça, o seu biotipo, ela tem maior vitalidade, sim, né, de procurar logo após o parto, procurar a mãe, o úbre da mãe, tá? Mas, hoje, em sistemas comerciais de produção, né, o que se recomenda? Retirar, você identificou o parto, retirar a fêmea, né, a bezerra ou o bezerro da vaca, né, deixar alguns minutos para que ela lambe a progenie, né, esse ato de lamber, esse comportamento de lamber a progenie, desencadeia hormonalmente, né, alguns hormônios, por exemplo, a ocitocina, que faz com que ela libere aquele colostro imediatamente depois que sim, você for ordenhar a matriz, sim, né? Isso é muito importante. E a ocitocina também está intimamente ligada com a liberação da placenta no pós-parto, né? Então, menor chance de retenção de placenta no pós-parto. Então, você dá ali um tempo, 15 minutos, meia hora, né? 45 minutos para ela lamber aquele feto. Logo após isso, é importante que você faça o quê? A secagem dessa bezerra. O que que é a secagem? Pegar um papel toalha, aham, né? Ou pode ser o ideal é que seja papel toalha, né? Seque bem ela, né? Seque bem ela e coloque em algum ambiente estéril, né? Um ambiente que não tinha algum animal, fezes, alguém que você conseguiu desinfetar, seja por chama, seja por produto químico, né, ou cal, que ela possa ficar, porque ela, pense bem, ela saiu,
de dentro da vaca, ela está estéril, né? O único agora imunidade vai ser o colosso que ela vai beber. Então nós temos que levar essa bezerra para um lugar confortável para ela. Então, ela tem que ter uma cama gostosa para deitar, né? Ela tem que ter um piso com uma maravilha para ela deitar e aquecer. Então ela saiu de um corpo um dia que tinha 37 graus e vai para um ambiente onde é que está 28, 30 graus, né? Em questão de minutos. Então, isso há uma queima de calor. Então, quanto menos ela perder calor, melhor para ela. Tanto que hoje há capas, né? Específica para as bezerras recém-nascidas, você seca bem ela e põe uma capa, como da mesma forma que aquelas roupinhas de cachorro que tem no inverno, né? Para os cães, temos hoje para a bezerra. Aquilo protege para ela não perder calor, certo? Então, nós temos ali os primeiros minutos pós-parto, a gente faz esse procedimento, seca ela, põe no local. Outra coisa importante é a higienização do umbigo, né, com iodo, que é ali a entrada muito acentuada de patógeno. Então, imediatamente tem que fazer essa desinfecção com iodo no umbigo, tá? E o quanto antes nós fornecermos esse colostro, melhor é. Tá? Então, hoje a pesquisa mostra que nós temos que fornecer o colostro, o ideal é até 2 horas após o parto, tá? Até 2 horas após o parto. Então, todo aquele nutriente que está no colostro, as imunoglobulinas que vão promover a defesa da bezerra, né, a defesa sistêmica, ah, se ela mamar esse colostro nas primeiras 2 horas, eu tenho 100% de absorção dessas imunoglobulinas 100%. pelo trato intestinal, né? E caso ocorra, né, a falha, ali não aconteceu a colostragem ali no tempo necessário, a bezerra não teve contato ali com a matriz nesses primeiros minutos, afeta o desempenho futuro da bezerra? Afeta. O ideal é que a gente sempre trabalhe dentro desse fornecimento de colostro dentro de nas primeiras 6 horas. Eu falei para vocês, nas primeiras 2 horas eu tenho 100%. Sim. Mas à medida que vai passando o tempo, isso vai reduzindo essa absorção. Aqueles sítios ativos de absorção de imunoglobulinas no intestino, eles vão fechando, tá? Então, o ideal é até às 6 horas. Por exemplo, a vaca pariu de madrugada. Sim. Você, antes de dormir, 10, 11 horas, foi lá olhar a vaca não tinha parido. Ela pariu 3 da manhã, 2 da manhã, aí você foi lá, olhou de novo, Tava lá. estava lá. Então, esse tempo de 6 horas é para a gente ter uma maior absorção. É óbvio que a partir das 2 horas ela vai reduzindo, mas até 6 horas eu tenho 70, 80% de absorção. Sim. Então, quanto mais colostro esse animal consumir nas primeiras horas, melhor, tá? Então, quanto mais esse animal, essa bezerra, nascer dentro do peso, ter alta vitalidade, né? Ela vai mamar mais, naturalmente. Naturalmente, tá? Agora, existem fazendas que têm um protocolo. Olha, Sim. nasceu a bezerra, eu seco a vaca, tiro o colostro e forneço o colostro por meio de sonda Sim. esofágica, né? Então, eu tenho certeza que ela está consumindo lá 2 litros de colostro. Daqui 2, 3 horas eu vou lá de novo, tá? Então, essa quantidade de colostro ela é muito importante. Então, pesquisas já mostram que nas primeiras 6 horas eu forneci 2 litros de colostro, tá? Sim. E para um outro grupo de bezerras da mesma raça, né, eu forneci 4 litros de colostro. Qual foi o reflexo desses 2 litros a mais de colostro lá depois, daqui 24 meses, quando ela for mãe? São de 1.500 a 2.000 litros de leite a mais. Caramba. Isso é muito significativo. Isso quer dizer o quê? Quando ela virar matriz, Sim. eu estou tendo um ganho ali, por questão de manejo, de 5 a 6 litros a mais. E o que tu faria com aquele colostro? Sim. Não tem valor comercial.
né. Então, o importante é quantidade e qualidade. Quanto mais a bezerra mamar nessas primeiras 6 horas após o parto, mais mais, mais protegida ela está dos patógenos, né, mais, hã, vitalidade ela vai ter e menos chance de ter problemas de diarreia, de infecção, Sim. né, principalmente diarreia, que é a doença que mais mata as bezerras nos primeiros 15 dias, e também depois seguido de pneumonia, tá? Ok. Vamos pensar assim, a gente tem que armazenar esse colostro, né. Como que a gente, armazena esse colostro dentro da propriedade e como que a gente descongela para oferecer para o pra bezerra? Perfeito. Então, Felipe, o que que acontece? A gente hoje nós temos que fazer sempre porções menores e mais práticas para nós, tá? Então, quando sobra um colostro, por exemplo, essa vaca ela produziu 20 litros de colostro e você reservou lá 8 litros de colostro para bezerro, te sobrou 12. Tá? Então, esses 12, o ideal é você fazer o quê? Você colocar em embalagens plásticas, esse plástico que nós tem no mercado, naquele rolinho, né? De 5 litros, mas colocar somente 2 litros, tá? 2 litros naquele saquinho plástico. E aí, aquele saquinho plástico você coloca dentro de uma forma, essas formas retangulares de bolo, tá? E aí ela pega toda aquele formato retangular, né? Ele aumenta a superfície daquele colostro, tá? Ele fica planinho dentro da forma. Diferente se você fosse armazenar aqueles 2 litros dentro de um PET, por exemplo. Seria algo grosso, né? Uma espessura mais difícil de descongelar, né? E até mesmo você quebrar depois para você descongelar isso, seja no micro-ondas ou seja no banho-maria, que é o mais indicado, tá? Então, quando você coloca ali dentro do saquinho, você identifica lá qual foi a vaca, qual foi o Grau-Brix, qual foi a data, né? Então, você identifica para você sempre estar usando o colostro mais antigo, né? Ideal a gente não ter muito tempo de armazenagem, né? 5 meses, 4, 5 meses, não passar de 6 meses, né? Ter aquele sempre um colostro novo, porque as vacas sempre estão parindo, né? E geneticamente a tendência é que elas tenham um colostro bom. Então você sempre vai armazenando os melhores colostros, né? Então você faz isso e congela. Depois que tem no saquinho, e congelou, você tira da forma e vai empilhando, vai empilhando. Isso é melhor, é bom para a organização dentro de um freezer. E à medida que você vai tirando. Bom, agora você tirou, você precisou daquele colostro, uma vaca adoeceu, ou teve algum problema de parir, né? Ela teve uma hipocalcemia que você não conseguiu secar, você vai ter que descongelar aquele colostro para dar para bezerro. Então você descongela aquele colostro em banho-maria, né? Ah, põe o banho-maria, uma panela, pode ser com água, ideal você também colocar um pano no fundo, né? E o banho-maria é aquele que nós fizemos também com derretimento de chocolate, por exemplo, Sim, né, dentro de um outro pote ou dentro de uma outra panela. E aí você coloca aqueles pedaços que você vai quebrar de colosso dentro daquela, panela, né, é uma dentro da outra, né. Aí tem um paninho embaixo, água e uma dentro da outra. Mas importante é você sempre estar controlando a temperatura da água, sim, né. Ela não pode passar lá seus 40 graus. Então, senão vai ficar muito quente, que você vai chegar ao ponto de acabar com as sim. imunoglobulinas, né? Acabar com os aminoácidos, as proteínas que estão lá. Então, é sempre cuidar a temperatura de descongelamento. Manter ali sempre seus 40 graus, fogo baixo, né? E você sempre controlando essa temperatura, certo? Então, isso a gente tem que sempre observar. Tá? E é rápido, rapidinho você descongela aí 30 minutos, 1 hora você descongela. Então, ainda dá tempo de fazer a colostragem, quando você Sim. identifica que a vaca tem algum problema, né? Então você pode ir lá, fazer o descongelamento e fornecer aqueles 2 colostros. Daqui 3 horas, 2, 3 horas, você vai lá e descongela de novo, tá? Então é desta forma, mas muito, muito cuidado com temperatura do banho-maria, não Sim, ultrapassar os seus 40 graus, tá? ok. E quais os principais erros que você vê nas propriedades quanto à colostragem de bezerras? Eu vejo assim, principalmente, é o tempo, né? É o tempo de pós-parto,
o produtor ele fica muito não assiste o parto, né. Pense bem, você tem uma vaca que te custa R$ 20.000. Você investiu em genética para ter uma bezerra, e essa bezerra também te custa mais de R$ 1.000 aqui, né. Futuramente ela pode te dar mais lucro ainda, né. Então esse investimento ele tem que ser observado, né, dentro da atividade leiteira. Então tem que ter pessoas responsáveis, ou da família, ou colaboradores, que façam o parto assistido. Se aquele parto está registrado, aquele dia vai parir, a vaca já começa, a novilha já começa a mostrar sinais de que ela vai parir, né? Então a gente tem que dar atenção, tem que fazer uma escala de observação, né? Tem que traçar estratégias para que a gente consiga assistir esse parto. Porque elas podem parir à noite e podem parir de dia, tá? Mas como está envolvendo muito dinheiro, em que uma vaca, por exemplo, ela pode ter dificuldade para parir. E nós temos partos distóxicos aí que acontece, a vaca morre, o bezerro morre. Então, é alguns R$ 1.000 que você pode perder. Então, isso tem que ser assistido, né? O parto, ele tem que ser assistido. Então, eu vejo que um dos problemas é essa questão da ação imediata no parto. Outro problema é esse pré-parto, preparar essa vaca para o parto. Pensar nutricionalmente nessa vaca, o que ela precisa de proteína, de minerais. Não precisa muita energia, porque ela não é para engordar, ela tem uma energia para que ela possa produzir o colostro e ter energia para parir, que é a contração e relaxamento ali, tá? Então, eu não preciso muita energia. Claro, pós-parto, ela vai ter um balanço energético negativo, que ela vai consumir uma reserva corporal, mas ela não precisa estar gorda, como nós chamamos. Elas têm que estar esbelta, com o score corporal ali 3, 13,3, né? Esse é o ideal, até 13,3. Então, um mínimo de energia, boa proteína de qualidade, boa mineralização e um pasto de média qualidade, né? Isso independente da raça. Independente da raça, nós temos que ter essas ações, né? E, obviamente, antes de parir, essa mineralização, 23 semanas antes, a gente muda de mineral, né? Passamos por uma dieta aniônica, que nós chamamos. Nós temos que fornecer um sal aniônico, né? Que previne a hipocalcemia, a acidose, a esteatose hepática, o síndrome do fígado gordo, cetose, né? Isso minimiza a chance de acontecer essas doenças metabólicas, tá? E também aumentando a quantidade de concentrado, de volumoso, preparando o rumen dessa vaca no pós-parto, tá? Que ela possa, por exemplo, antes do parto, ela está consumindo ali seus 4 quilos de concentrado, né? Eu consegui passar, no momento que ela parir, eu passar para 5, 5,5. Daqui 5, 6 dias, já passo para 7. Então, eu consigo aumentar gradativamente e minimizar as chances desse balanço, né, energético negativo, ele ser mais leve. Ele vai acontecer de qualquer Sim. forma, mas ele não ser tão drástico, né, não causar impactos significativos na vida produtiva e reprodutiva da vaca, tá? Então, a nutrição antes do parto, o parto assistido e principalmente também a quantidade de colostro e qualidade de colostro, que tem Uhum. pouquíssimos produtores, fazendas que hoje aferem a qualidade desse colostro, né? Uhum. E observa a quantidade e horário pós-parto que essa bezerra mama. Então, eu já escutei dos produtores: "Ah, professor, ela pariu hoje de manhã, mas não quis mamar colostro, vamos ver amanhã, amanhã ela consome. Vai dar fome e vai consumir". Amanhã já era, né, você já perdeu tua bezerra. Então é um Uhum. animal que vai ser subdesenvolvido, vai ficar fraco, menos produção, e a gente espera o contrário, que a progênie seja melhor que as mães. Isso. Essa é a genética que a gente está procurando dentro da zootecnia, né? Sempre que a geração que vem seja mais produtiva, Sim. né, que a outra. E sempre que a gente fala em aumentar a produção, animais mais produtivos, vem uma carga de trabalho, de ações por trás que nós não podemos desassistir, que é o conforto, que é a sanidade, que é alimentos de qualidade, Sim. né? Porque senão ela não vai expressar aquele potencial genético dela, né? Que na Perfeito. verdade é o ambiente. Sim. Pegando esse gancho já, aproveitando, Fernando,
Vamos falar agora sobre período de transição em vacas leiteiras. Uhum. 42 dias de período de transição. 3 semanas antes, no Uhum. pré-parto, 3 semanas depois. O que está acontecendo com a vaca? E o que que isso vai interferir lá na produção de leite? Então vamos lá. Então, Felipe, 3 semanas antes, eu até dei uma pitada do assunto agora há pouco. 3 semanas antes eu intensifico ainda mais o desenvolvimento do feto, né, e aí ele precisa mais energia, ele precisa mais proteína, e isso implica também em nós, aumentarmos a densidade energética, proteica e de minerais por quilo de matéria seca ingerida. Porque à medida que a bezerra aumenta de volume, principalmente antes do parto, de tamanho, Sim, ela vai ocupando um espaço dentro da vaca, tá? E a vaca ela não vai diminuir o tamanho do coração, o tamanho do fígado, o tamanho do pulmão. Ela vai diminuir o quê? O sistema gástrico, né? Então a bezerra vai crescendo lá dentro e a vaca vai fazendo o quê? Ela vai diminuindo o consumo, tá? Ela não vai aumentar de tamanho sim, também. Ela não acompanha esse aumento de tamanho. Então ela vai diminuindo o consumo. Ela vai diminuindo o consumo, mas a exigência dela está aumentando. Então o que, que nós temos que fazer? Aumentar a densidade, né, energética, proteica de minerais por quilo de matéria seca. Como é que a gente faz isso? Colocando mais concentrado e aumentando o percentual de minerais nessa dieta, né? Então, antes do parto, ela estava comendo, por exemplo, 1,5 kg, 2 quilos de farelo de soja. Eu sequei a vaca até os seus 40 dias, eu dei 2 quilos de farelo de soja, mais umas 200 gramas de minerais. A partir do 20 dias antes do parto, eu tenho que aumentar daqueles 2 quilos, eu tenho que passar para 4 quilos, sim, né? Ah, mas o 4 quilos é o quê? 2 quilos de farelo de soja, 1,6 kg de milho, estou supondo, né? sim, E mais umas 300, 400 gramas de sal mineral aniônico, né? Que é o sal pré-parto. Todo esse sal pré-parto, ele auxilia a vaca a ela parir melhor. Tá? O que, que é o parir melhor? As contrações, relaxamento, contração, relaxamento, parto, funcionar perfeitamente. Bom, como isso funciona perfeitamente? Esse sal aniônico, ele tem maiores concentrações de enxofre e cloro, que são ânions, né? sim, Lá na química, que a gente aprendeu no ensino médico, tem os cátions e os ânions. E neles são carga negativa. E essa carga negativa estimula ah, na corrente sanguínea uma queda de pH do sangue do animal. E essa queda do pH sanguíneo, por consequência, estimula o que nós chamamos de paratormônio, né, no sistema nervoso central. E esse paratormônio, ele atua lá nas células dos ossos. E fazendo o quê? Captando cálcio, levando para a corrente sanguínea. Da mesma forma, lá no rim, ele impede a excreção de cálcio da urina, né? E também estimula um outro hormônio que nós chamamos de colecalciferol. Esse colecalciferol, ele atua na absorção de cálcio lá no intestino, né? Então, quando nós colocamos essa dieta aniônica, esse 21 dias antes do parto, esse sal aniônico na dieta da vaca no pré-parto, o que, que eu estou fazendo? Eu estou ativando dois sistemas de absorção de cálcio, que promove a contração muscular, sim. certo? E aí vocês viram que eu falei antes para vocês que eu estava dando 2 quilos de farelo de soja, aí eu vou agora, 21 dias antes, eu vou colocar mais 1,6 kg, aí 1,7 kg de milho. O que, que é o milho? Amido, energia. Tá? Para mim haver contração e relaxamento do tecido muscular no momento dessa vaca parir, eu preciso ter o quê? ATP e cálcio. O cálcio faz a contração e o ATP faz o quê? Relaxamento do músculo. Contração, relaxamento. Tá? Então eu preciso de ter esses dois componentes, energia na dieta, tá? E essa composição, essa formulação dessa dieta aniônica, ou esse sal aniônico, que promova, desencadeia essa absorção maior, né, de cálcio, seja pela dieta, né, que vai absorver lá no intestino, ou também seja pelos ossos do animal.
Sim, tá? Então, quando ela parir, ela vai ter plenamente aqueles 2 sistemas de absorção de cálcio, funcional. Mas eu também tenho que estar associando com energia nessa dieta, tá? sim. Então ela vai parir bem. A tendência é que ela venha a parir bem. Se eu tenho proteína, energia e minerais, eu também vou produzir um bom colostro, tá? Em quantidade É de uma colostro, junção ali dos uma 2. junção, certo? E outra questão de transição, agora pensando na sequência, né? Ela pariu bem, Sim, perfeito. Se não tá, essa contração e relaxamento também afeta lá na retenção de placenta, né? Se esse sistema está funcionando muito bem, de contração e relaxamento, ela vai ter facilidade na expulsão da placenta, né? Ah, ela diminui as chances, por exemplo, de hipocalcemia, de ter deficiência de cálcio na corrente sanguínea, né? Em que a vaca ela deita. Por que ela deita? Porque ela não consegue fazer contração e relaxamento, contração, contração. Eu tenho energia, mas não tenho cálcio. Então tu não tem força, tá me entendendo? sim. Não tem força para levantar, tá? Então ela cai. Já E tá aí evitando e, de, doenças e metabólicas. justamente e aí que passa a doença metabólica ela é causada por uma má nutrição, Sim, né? E aí o nosso colega médico veterinário o que ele faz? Ele leva lá o soro com glicose e íons de cálcio. Outras vitaminas, ó, podem ter também naquele soro, né? Que é isso? Ele coloca no sangue da vaca. Então, rapidamente, daqui a pouco, quando a gente lá, se aplica isso, né? O soro com glicose, ela levanta. E isso tudo eu posso estar fazendo quando? Antes dela parir, tá? Então, além de ter energia e ter proteína e ter minerais que facilitam a vaca parir, também esse aumento de energia antes do parto, o que que faz lá no rumen? Ele começa a modular o rumen, né, a flora ruminal, pensando no pós-parto, tá? Então eu estava lá com 2 quilos, passei para 4 quilos e depois do parto eu posso passar para 6 quilos de concentrado. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um aumento gradativo da quantidade de concentrado que eu estou dando para essa vaca. O que que eu estou fazendo aí? Eu estou modificando a flora ruminal desta vaca, né? Porque no pós-parto, eu aumento o concentrado visando o quê? Aumentar a produção de leite e minimizar aquele balanço energético negativo. Se eu minimizo a perda de peso, esse balanço energético negativo, a tendência é que essa vaca venha a ciclar mais cedo no pós-parto, tá? Ou é, seja, ela volta a ciclar seu sistema reprodutivo ser funcional mais cedo. Óbvio, tem aquela involução uterino que demora sim. lá seus 45 dias, né? Mas é muito importante nós minimizarmos esse balanço energético negativo. Então, quando eu modifico a flora ruminal, o que, que é? Eu estou aumentando a população de bactérias amilolíticas, né? Eu estou aumentando o número de papilas ruminais que vão absorver os ácidos graxos, a energia para a vaca Sim, no pós-parto, tá? E à medida que depois ela pare, eu sair do 4, vou para o 6, daqui 7, 8 dias, uma semana eu vou para 7, e assim eu vou aumentando, né? Eu vou minimizando aquele balanço energético negativo, e ela vai aumentando a produção de leite, e ela tem mais chance de reproduzir, mais uhum. sucesso na reprodução do pós-parto. E esse aumento, gradativo da dieta também vai estar evitando torção de abomaso? Sem dúvida, né? Todo esse manejo que faz antes do parto, lá na fase 1 e fase 2, que nós chamamos hoje, né? E é uma fase que a vaca não está produzindo, mas faz parte da fase produtiva da lactação, porque ela afeta diretamente a lactação pós-parto, tá? Então, se eu faço um bom manejo naqueles 60 dias, em especial nos últimos 21 dias de alimentação, né, a tendência é que essa vaca produza bem, tenha uma reprodução efetiva. Outra coisa importante que no pós-parto, que às vezes há desatenção de produtores, é a desidratação desse animal. Porque horas antes dela parir, ela paralisa o consumo de água, né? Ela está pensando no parto, ou alguma coisa está acontecendo aqui, e ela vai parar de tomar água. Então, quando ela pare, é importante também,
costumeiramente alguns produtores fazem, que é o fornecimento de drenche, né? O que que tem esse drenche? É uma água doce com minerais e vitaminas que está fornecendo glicose e cálcio. Sim, E isso evita e que aconteça que não aconteça com a vaca, que ela venha a cair, né? Que ela venha a ter uma torção de abomaso, por exemplo, tá? Então, esse drenche ajuda nas primeiras horas, hidrata a vaca, né? Então, ela vai tomar ali seus 20, 30 litros, tem vaca que toma 40 litros ou mais, tranquilamente, porque ela está com sede, né? E é bem palatável. E isso ajuda o corpo, a vaca se restabelecer no pós-parto, que é o drenche. Tem vários produtos no mercado, né? Então, o objetivo aqui não é estar falando de marca, mas sim o porquê usar isso ou aquilo, né? Agora, a qualidade dos produtos é outra conversa, aí a gente tem que aferir, né? Mas são esses poucos manejos, Felipe e Sabrina, que são extremamente importantes e significativos, tanto para o sucesso da vaca ah, parir bem, produzir bem e voltar à sua reprodução no pós-parto, né? E também para essa bezerra ter um bom colostro, quantidade de colostro e também mamar muito colostro, tá? Então essa colostragem nesse primeiro dia ele é fundamental, fundamental. Hoje nós estamos sempre procurando ter o quê? Bezerras mais produtivas, que esses animais sejam melhores que as mães sim, delas, né? Então nós temos que cuidar muito bem dela. Então aquela recomendação antiga, né, de 10% do peso vivo de leite de colostro, que é 4 litros mais ou menos, 4 a 5 litros, né? Já caiu por terra há muito tempo, né? Nós estamos trabalhando aí com animais que têm uma excelente genética. Esses animais precisam mamar bastante leite. Então, é praticamente de 15, 20% do consumo de leite que eles têm que ter. Não é 4, é 8 litros. Ah, mas como é que eu vou fornecer 8 litros? É fazendo várias refeições ao dia. acionando. 4 refeições ao dia, né? Fracionando isso, certo? Em intervalos de 3 horas, né, entre refeições. E não é isso que a nutricionista fala para nós? Para nós ser na nossa dieta, Exatamente. né? Quanto fazer várias refeições ao dia para não haver uma sobrecarga no nosso sistema gástrico de alimento, Sim, melhorar a digestão, né? Comer pequenas porções e várias vezes ao dia. Por que nós não fizemos isso para bezerra? Porque nós queremos concentrar a dieta, principalmente líquida, 2 vezes ao dia. Pensa você, com 2 refeições ao dia. Por que nós temos que repetir isso para bezerra? Não é correto isso, né? Se nós pensarmos hoje. Então, tem coisas que a gente tem que. Como é para mim, eu também tenho que pensar no animal. O exatamente. conforto, Sim, a qualidade, a quantidade, frequência de alimentações. É um animal, é um mamífero igual. Tá? Então, é isso que nós temos que pensar, né? Então, quanto mais eu fracionar, melhor. Quanto mais eu tenho disponibilidade de alimento, melhor, mais conforto ele vai ter. E um dos pilares desse conforto é o quê? Não passar fome, sim, não passar sede, não sentir dor, né? Esse é alguns, tem outros, né? Tá? Então a gente tem que pensar também nesse feto, nessa progênie que está nascendo, sim, tá bom? E a gente falou, né, o senhor falou da nutrição adequada que a vaca precisa ali no pré e no pós-parto. Hum. E quanto à ambiência, né, o ambiente que a vaca tá, também vai interferir, né. O que que a vaca e a bezerra vai exigir nesse período? Assim, Sabrina, é sempre importante nós termos, nesse período de 21 dias antes do parto, nós temos um piquete com um pasto que cobre bem o solo, tá? Então, espécies estoloníferas, né, que cobrem bem, do gênero sínodo, por exemplo, que cobrem bem aquele pasto, tá? Porque a bezerra pode nascer no pasto. Não tem problema ela nascer no pasto. Só que tem que estar limpo, né? Não pode nascer no barro,
tá? Então, pode nascer, mas tem que estar coberto aquele solo, certo? Então, 21 dias antes, a gente traz essa futura mãe, porque nós chamamos de piquete maternidade. Eu vou dar uma atenção maior para ela, né? Eu vou dar uma comida de melhor qualidade para ela. Eu vou observar ela mais vezes ao dia. Então, esse piquete maternidade tem que ficar próximo aonde? Onde é que tem bastante circulação de pessoas, né? Ou da pessoa responsável daquele animal, que ela possa vir várias vezes ao dia. Como está o comportamento daquela vaca? Porque ela pode antecipar parto, né? E a antecipação de parto tem a ver com a escolha do touro, né? Pode ser um animal maior, ela antecipa o parto, às vezes uma novilha pode antecipar parto, a temperatura, né? Também interfere, pode antecipar parto. Então, essas coisas a gente tem que observar e trazer esse animal, porque a gente mudou a dieta dela. Então, a gente tem que observar mais ela, tá? Então, primeira coisa, piquete, ter um piquete para ela se sentir segura, para ela observar, olha, aqui eu vou parir, aqui eu quero parir, né, me sentir bem nesse ambiente, tá? Seguro para ela, protegido também, né, de qualquer outro predador, tá? E as pessoas que trabalham com esse animal que é extremamente sensível num período crítico, tem que ser pessoas que gostam desse animal, que gostam da observação, né? E o animal vai se sentir seguro também. Então, a gente fala para os nossos alunos, né? A vaca seca, ali, a vaca que está no pré-parto ou mesmo no pós-parto, a gente tem que acariciar esse animal, a bezerra, a gente tem que acariciar esse animal, né? Porque isso é a memória dela, isso fica registrado para ela, né? Então, ela se sente segura com as pessoas que estão tratando dela, cuidando dela, né? Então, não é no grito, não é no empurrão, às vezes não é num chute, não é dobrando cola, não é com um pedaço de cano ou pau. Todos os animais têm o seu tempo, da mesma forma que nós somos pessoas diferentes e temos o nosso tempo, não é mesmo? Isso aí. Tá? Não adianta, às vezes, eu apressar. Você tem X horas para dormir. Ah, eu preciso de 8, 9 horas, então tu vai dormir mais cedo. O outro dorme 6 horas. Cada um tem seu ritmo, né? Então, e pensar que são animais produtivos, que são animais que estão trazendo recursos para você, né? Para tua sobrevivência, para tua mantença, Isso para aí. teu sucesso. Então, nós temos que pensar também no sucesso e na qualidade de vida desse animal, né? Isso aí. É muito bom conversar com você, Fernando. Você fala muito e fala muito bem aquilo que a Obrigado, gente obrigado, Felipe. gosta de fazer. Eh, Agora vamos falar do que o produtor gosta de Aham. falar. E o preço do leite? Nós passamos ultimamente uma crise, né, de redução dos preços de leite. Não que isso não aconteça todo ano. Acontece todo ano, só que neste ano foi mais crítico, né? E isso se dá muito pela importação, né, de leite em pó, que ele acaba sendo reidratado aqui dentro no nosso país, né? Da onde vem esse leite? Vem do Uruguai, da Argentina, e é um leite em pó barato, né? Por que barato? Porque a principal fonte de alimento das vacas argentinas e uruguaias é o quê? Pasto, né? Pouquíssima quantidade de silagem vão para esses animais. Então, o custo ele é muito baixo. Lembre que esses países estão numa região temperada. Temperada, nós temos gramíneas de qualidade, nós temos leguminosas de qualidade, né? E aí, gramíneas e leguminosas, às vezes, naturais, que não preciso semear, não preciso estar gastando, né? Elas têm uma autossemeadura e permanecem lá, perenes, que nós chamamos. Então, eles têm um custo muito mais baixo do que o nosso, né? O nosso produtor que começa uma região subtropical, tropical, já é mais quente. E eu não tenho uma gramínea assim de qualidade excelente. Na região sul temos, né? No período de outono e inverno. Mas no restante do Brasil, não. Então, se usa muito silagem, né? A silagem ela faz parte da dieta da vaca aqui. Estamos em região subtropical e tropical. Porque senão nos falta energia no sistema,
né? Nos falta volumoso no sistema. Então, embora às vezes o produtor tenha um leite que se diz produtor a pasto, mas pequenos momentos, em alguns momentos, ele vai fazer uso de silagem para esses períodos de transição de, 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 de épocas do ano, né? Que eu tenho alguns vazios forrageiros. Claro, esse vazio vai ser maior ou menor, dependendo do manejo que ele faz, né? Das espécies que ele utiliza na propriedade, né? Mas a silagem, pensando em animais de altíssima produção, ela faz parte da dieta, Sim. né? Ela tem que fazer parte da dieta. Posso ter animais de altíssima produção a pasto? Claro que eu posso, só que eu tenho que ter um pasto de luxo, um manejo de luxo. Isso é impossível? Não, não é impossível. Nós conhecemos produtores que fazem um manejo excelente de pasto, né? Não só manejo, mas fertilidade do solo, Sim. né? Então são duas coisas que caminham sempre juntos, né? Eu quero produzir mais leite em pasto, eu tenho que ter uma fertilidade muito boa desse solo. Eu tenho que ter um manejo muito bom desse solo. Então aquela interface solo, planta, animal, ela tem que estar funcionando muito bem. Eu não posso ter um solo descoberto. Eu tenho que ter folhas nesse pasto que permita a fotossíntese constante, né? E ela continuar produzindo, produzindo cada vez mais folha, que é o que eu quero. E quanto mais folha essa vaca consome, mais ela vai produzir, né? Porque o maior nutriente da planta está na folha. Se ela consome mais folha, eu coloco menos concentrado nessa dieta. Ou pode ser um concentrado mais barato, né? Então, aí é que está a jogada. Então, quem sentiu muito essa crise do leite foi quem trabalhou muito com a parte do confinamento, quem trabalhou bastante silagem na dieta. Porque aí o preço baixa e o teu custo alto, né? Agora, aquele produtor que estava mais no pasto, maior parte da dieta era pasto, embora a produção talvez menor, ele sentiu menos impacto. Sentiu? Sentiu, mas talvez menos impacto do que aquele produtor que estava no confinamento, por exemplo, Sim. né? Além do que os custos fixos, né, do confinamento e variáveis também são maiores do que está no pasto, né? Tem toda a estrutura que tem uma depreciação muito alta, aquele custo fixo, e que tem que ser paga também, né, se for financiado, tá? Então, esse foi o grande gargalo que nós tivemos. Sim. Lembrando que nós temos um mercado aberto, né? Nós temos um Mercosul, tá? Então, da mesma forma que o Brasil exporta para a Argentina, para o Uruguai, o Brasil importa. Então, são as relações diplomáticas que temos que ter, colocar em equilíbrio. É. Não, não vou tirar a razão do produtor, né? Essa entrada de leite em pó foi prejudicial? Foi prejudicial, né? Mas tem que ter outros artifícios. Politicamente, né? Alguns estados proibiram a hidratação, tá? De leite, mas às vezes a hidratação ela pode acontecer fora, em outro estado, né? E esse leite entrar hidratado para cá. Tá? Então, na verdade, seria interessante que todo o país fizesse essa restrição. Mas, por questões diplomáticas, né, isso às vezes se torna inviável. Né? Então, às vezes, tem que ter ações políticas ou de fomento, políticas públicas de fomento, que minimizem esse impacto. Tá? Então, agora vocês vejam bem, agora para maio já há uma expectativa de aumento no preço do leite, né? Aham. De 30 centavos, uns estão falando em 20, 30, 40 centavos o aumento no litro, né? Mas isso é por quê? Porque a região maior produtora de leite, que é a região de Minas, Goiás, né, estão entrando no período de seca, tá entendendo? Então, lá a produção baixa. E aí, obviamente, né, Sim. é a lei da oferta e da demanda. Eu diminuo a minha oferta, a minha demanda ainda é alta, o preço vai aumentar. Tá? Pegando. Então isso é normal acontecer todo ano, Sim. né? Só que esse ano foi mais drástico por essa especificidade Sim. de importação de leite em pó que foi reidratado aqui no Brasil. Tá? Sim. Pegando esse gancho, não tem como falar do preço do leite, da crise do leite, sem falar de eficiência produtiva, e de gestão.
E também das bonificações. Onde que entra, assim, a gestão da propriedade? Pode ter financiamento na crise do leite? Pode estar financiando a tua propriedade na crise do leite com gestão? Olha, Felipe, quando há uma crise, obviamente a gente fica um pouco com receio, né? A Sim, gente espera alguma coisa acontecer, não se endividar, esperar as coisas melhorarem para a gente ver onde é que a gente vai meter a mão no bolso. Ou isso tudo tem a ver com o juro de mercado, tem a ver com alguns financiamentos ah, federais ou estaduais que ajudam o produtor, tá? Então, em crise, normalmente a gente não se sente tão à vontade em sim, investir, com certeza. né? Então nós temos que ser mais eficientes naquilo que tu falou. Então a gestão, ela passa pelo quê? Registro dos dados. Você tem que saber quanto você gastou naquele hectare de silagem e quantos quilos de matéria seca ele produziu, para você me saber quanto me custa o quilo de matéria seca, né? Quanto eu estou colocando lá dentro do coxo dessa vaca, quanto aquela vaca está consumindo desta silagem, né? Ou aquele pasto, ou aquele pré-secado, aquele feno, o concentrado que tu faz na propriedade ou que você compra a nível comercial, você tem que registrar isso tudo, né? Não é chegar o cheque do leite e descontar lá quanto foi de concentrado, quanto foi de medicamento, né? E me sobra isso. Não é, tem outros custos aí, né? Então, quanto gastou de luz, quanto gastou de medicamento, quanto gastou de produtos, isso tem que estar tudo registrado, isso tem que estar Sim, tudo planilhado, né? Para você ver onde é que está a tua margem de lucro no teu sistema, né? Então é aquilo que eu falei antes. Quem está a nível mais numa dieta à base de forrageira do pasto, a tendência é que o pasto seja mais barato, né? É porque ele só faz uma manutenção de adubação. Ou, claro, se são pastagens anuais, tu vai investir, mas não é tanto quanto uma silagem, né? Hoje o custo da silagem o hectare é na faixa de R$ 8.000 o hectare, né? Então sim, ele é caro o hectare para você produzir silagem. Então você tem que ser eficiente nessa produção. Bom, e outra coisa, para que animal eu vou fornecer essa dieta, sim, né? Uma silagem de milho de alta qualidade, eu vou fornecer para quem? Para animais que produzem menos? Não, vou fornecer para os animais que produzem mais, né? E talvez aquele um outro volumoso de menor qualidade eu vou fornecer para aquele lote que produz menos. Por exemplo, um sorgo, uma silagem de cana ou uma cana picada que eu tenho, né? Então, quem tem que comer bem é quem produz bem. Tem que ganhar mais comida por meritocracia, sim, tá? Então, produziu mais, tu vai comer melhor. Tu vai ganhar um bônus aí, né? Tu vai ganhar 1 quilo a mais de farelo de soja, tu vai ganhar mais um conforto a mais, tá? Então, esses animais têm que ser mais eficientes e eles que vão pagar a conta. Daqueles animais que estão no fim da lactação, vai pagar a conta das novilhas que não estão produzindo, das bezerras que estão consumindo leite, tá? Então, é esses animais que têm que receber um alimento nobre, tá? Obviamente, as categorias mais jovens também que estão em crescimento, mas estou falando da produção de leite, né? As vacas que estão em sim, produção, é essa fase ali, principalmente fase 3, fase 4, né? Que são os primeiros 150 dias de lactação, tem que comer o melhor que tiver, porque é ali que ela tem que ser eficiente, tá? Então, essa estratificação também dos lotes, ela é muito importante, né? O produtor estratificar o lote, fazer dietas diferentes sim, de acordo com o estágio de lactação. Ela está diminuindo produção, ela vai comer uma comida de menor qualidade, de acordo com aquela produção, né? Agora, se é aquela que está produzindo muito bem, aquela eu tenho que cuidar muito bem daquela vaca, né? Eu tenho que dar mais espaço de coxo para aquela vaca comer, eu tenho que ventilar mais aquela vaca, eu tenho que colocar mais água em cima dela, eu tenho que ter uma cama muito confortável para ela deitar, ou se é no pasto, eu tenho que ter uma sombra muito confortável para ela, eu tenho que ter água próximo, uma água limpa. Então tudo é melhor, tudo.
Melhorou a produção, tudo tem que ser melhor, Sim. tá? Pra vocês terem uma ideia, só questão de água. Teve um trabalho de pesquisa que comparou vacas que bebiam água no bebedouro, limpo, né? Água cristalina, e vacas que iam beber água lá no açude. Essas que beberam água aqui, elas produziram 5 litros de leite a mais por dia. Por dia. Por dia. Isso é o quê? Qualidade de água. Vocês estão vendo o quanto é importante esse item. Sim. Somente a água, né? Uma água de qualidade, limpa. Isso é muito importante para a vaca. O leite, na sua grande composição, é água, tá? Então, ela precisa de bastante água, né? E ela gosta de uma água limpa. Tá? Então, só para você ver que pouquinhas coisas do manejo impactam significativamente na vida produtiva dessa vaca, tá? Sim. E quanto mais produtiva é, mais esses detalhes têm que ser aferidos e controlados, né? Resfriamento de vaca, cama de vaca, escória de coxo, não pode faltar comida. Eu tenho que ter espaço de coxo para elas comerem, porque tenho dominância, né? Algumas são amigas, outras não são. E isso é com a gente também, né? Sim. Vocês em sala de aula, vocês têm seus grupinhos. É. As vacas é a mesma coisa, né? Então, quando eu vou colocar, por exemplo, novilhas que vão parir pela primeira vez lá naquele lote de vacas, eu não vou colocar uma novilha. Eu coloco 3, 4 novilhas com aquelas outras, Sim. porque para ela não se sentir perdida, para ela ter umas amiguinhas lá, né? E eu tenho que aumentar espaço de coxo, porque senão eu vou ter dominância. As velhas vão dominar o consumo das mais novas, tá? Então, às vezes o que acontece com nós só temos que repassar o que nós gostamos de conforto, de comer, o que é nutricionalmente importante para nós também. Nós temos que pensar para a vaca. Se a gente, nós queremos ser produtivos, eficientes, nós temos que comer bem, temos que dormir bem, né? Temos que mastigar várias vezes, É. né? Ter várias refeições, ter um bom balanço mineral e vitamínico para as coisas funcionarem dentro do nosso organismo. Sim. É a mesma coisa com nossos animais de produção. A vaca ali é um atleta de É alta um atleta performance. de alta performance. E é isso que nós queremos. Nós trabalhamos geneticamente para isso. Nós, como técnicos, nós temos que saber muito o que do manejo, momento certo, quantidade, qualidade de alimento, tá? E trabalhar, obviamente, essa eficiência, né? Onde é que a gente vai investir? Onde é que estou tendo mais impacto esse meu investimento que eu vou fazer, né? Então a gente tem que sempre estar manter em equilíbrio tudo isso aí. Então, Fernando Cuso, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast hoje. A gente espera ter você mais vezes aqui, foi muito boa a nossa À conversa. disposição de vocês. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Eh, Foi um prazer, gente. É isso. Esperamos mais podcasts. Esperamos que vocês tenham gostado. Foi o primeiro episódio nesse formato, mas é isso que a gente está aqui. A gente está aqui para levar o conhecimento para vocês e dentro da universidade, para fora, para vocês terem um conhecimento técnico também. E foi um prazer estar aqui. Eu, a Sabrina, com certeza o Fernando também. Sem dúvida, Felipe, Sabrina, obrigado pela oportunidade. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço não somente a vocês, né, como o TFPR, como o nosso colega Edgar, que faz a gestão aqui do nosso estúdio, né? Perfeito, Então, isso é Edgar. muito importante ter alguém sempre à frente e que nós possamos sempre estar divulgando o nosso trabalho institucionalmente, né? E nós estamos sempre à disposição da comunidade civil, né? A universidade não é um muro com porteiras fechadas, pelo contrário, o nosso portão sempre está aberto e qualquer demanda que nós tivermos aí a nível de produção, que o nosso curso de zootecnia possa ajudar, às vezes eu não consigo, talvez tenha outros professores especialistas aqui dentro, em outras áreas, né, da produção animal, e que assim desejarem vir aqui visitar, sempre serão bem-vindos, tá ok? Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui hoje.
Esperamos que todos tenham gostado e é isso. Deixa o gostei. Obrigado. Um abraço. Isso aí.